Olá, turma, eu sou o professor Alves e agora nós vamos começar a parte de termodinâmica do curso de Física Fundamental 3 do semestre 2020.1. Pelo livro-texto que nós adotamos, essa parte de termodinâmica está dividida em 3 capítulos. O primeiro, temperatura, calor, é a primeira lei da termodinâmica. O segundo, a teoria cinética dos gases. E o terceiro, a entropia e a segunda lei da termodinâmica. Nós vamos começar agora o capítulo 18, temperatura, calor e a primeira lei da termodinâmica, que está dividido nas seguintes partes: termodinâmica, objetivos, introdução, sistemas termodinâmicos, temperatura, escalas de temperatura, dilatação térmica, calor, transferência de calor e primeira lei da termodinâmica. Eu vou fazer aqui um pequeno apanhado de termodinâmica para vocês verem a importância desse tema, tá certo? A termodinâmica é uma ciência experimental baseada em um pequeno número de princípios, que são generalizações feitas a partir da experiência. Ela diz respeito somente a propriedades macroscópicas ou de grande escala da matéria, e não faz hipóteses sobre a sua estrutura microscópica. Nas palavras de Einstein, temos: antes, queria só destacar aqui essa palavra experimental e macroscópicas, que são dois pontos fundamentais para a termodinâmica, certo? Ao longo desse capítulo e dos outros a gente vai ver porque eu dei ênfase a essas duas palavras. E aqui, segundo as palavras de Einstein, nós temos: uma teoria tem tanto mais impacto quanto maior for a sua simplicidade de suas premissas, quanto mais diversas forem as coisas relacionadas e quanto maior for a sua área de aplicabilidade. Daí a impressão profunda que a termodinâmica clássica causou. É a única teoria física de conteúdo universal a respeito do qual estou convencido que no quadro de aplicabilidade de seus conceitos básicos nunca será ultrapassada. Então, por aí vocês veem que para o Einstein fazer dar essa afirmação, certamente é uma teoria bem importante, certo? E bem consistente. Quais os objetivos? Para esse capítulo nós temos conhecer a lei zero da termodinâmica, saber o que é o ponto triplo de uma substância, saber o que significa a temperatura mais baixa da escala Kelvin, zero absoluto, converter temperaturas nas escalas Celsius, Kelvin, Fahrenheit, aqui tem um H, tá errado, e alguma outra que a gente possa estudar, explicar a medida da temperatura em um termômetro de gás a volume constante, estudar a dilatação térmica de sólidos e líquidos. A parte de gás vai ficar para o próximo capítulo, certo? Ou nesse capítulo mesmo, quando a gente estiver vendo a primeira lei, a gente vai fazer alguma coisa sobre a variação de volume de um sistema de gás. Conhecer as 3 fases da matéria, estudar o calor e o equilíbrio térmico, estudar as formas de transferência de calor, entender a primeira lei da termodinâmica, saber que em um processo adiabático não há troca de calor, saber que num processo cíclico a energia interna de um gás não varia e resolver alguns exercícios. Pois bem, introdução. Antes de chegar nessa parte do curso, vocês já resolveram uma infinidade de problemas, certo? Como, por exemplo, estabelecer a equação horária de um movimento de alguma partícula ou a posição de encontro de 2 móveis. Vocês também calcularam a força resultante de algum sistema e determinaram se ele estava em equilíbrio ou se estivesse em movimento acelerado, com a aceleração do sistema. Vocês estudaram movimentos oscilatórios. Vocês usaram o princípio da conservação da energia para resolver alguns problemas. Estudaram impulso e quantidade de movimento, entre outros assuntos. E vocês também estudaram, na física básica, um primeiro ponto que a gente tinha diferente da física de partículas. Vocês começaram a estudar, por exemplo, corpos rígidos. Para efeito da distribuição de massa, a gente poderia, para esse corpo aqui, esse disco acelerado, a gente pode considerar que toda a massa está concentrada no seu centro de massa, e assim tratá-lo como uma partícula. Mas a gente tem como calcular a velocidade de cada partícula que compõe esse corpo, certo?
Vocês, mais recentemente, já nesse semestre, começaram a estudar a mecânica dos fluidos, certo? Estudaram também ondas, mas agora nós vamos dar um novo passo. Nós vamos estudar novos tipos de sistema, tá certo? Agora, nós vamos estar preocupados com alguns problemas que vão estar relacionados com temperatura, transferência de energia de um sistema para suas vizinhanças, a variação, o que a variação de temperatura pode causar num sistema, que pode ser tanto a mudança na dimensão do corpo, que está sujeito a essa variação de temperatura, como a mudança de estado físico. Certo? Uma substância pode passar por diferentes estados físicos. Talvez alguém não tenha se perguntado, mas no final desse curso a gente vai ser capaz de saber se por acaso seria possível o ambiente se esfriar e fazer com que esse café que está aqui na xícara esquente, ou se sempre o café que vai esfriar, esquentando a região que está aqui vizinha dele. Nós também vamos discutir o funcionamento de algumas máquinas, como por exemplo o refrigerador das nossas residências. Como é que é o processo pelo qual ele retira, o processo pelo qual ele baixa a temperatura dos alimentos. Ou, por exemplo, como é que é o funcionamento de um motor de combustão interna, como o que tem nos veículos, tá certo? Todos esses pontos vão ser abordados nesses 3 capítulos que faltam para a gente encerrar esse curso. Sistemas termodinâmicos. Um sistema termodinâmico pode ser definido como uma certa porção de um universo incluída em uma superfície chamada de fronteira do sistema. A fronteira é o que limita o sistema de sua vizinhança. Então imagine que você tem aqui um recipiente, essas linhas pretas estão representando as bordas desse frasco, desse recipiente, e aqui dentro essas bolinhas estão representando, por exemplo, as moléculas de um gás. Tá certo? Um gás contido num recipiente de dimensões macroscópicas é formado por um número N muito grande de partículas. Vocês devem lembrar lá da química que o número de Avogadro é da ordem de 10 elevado a 23 partículas, moléculas ou átomos. Se tratarmos cada uma como um ponto material, desprezando a sua estrutura interna, a gente vai ter um sistema mecânico com um número pelo menos de 3N, onde esses N seria o número de partículas, graus de liberdade. Que para cada uma dessas partículas, nós teríamos que determinar as posições x, y e z e depois suas velocidades. A descrição microscópica desse sistema, como sistema mecânico, envolveria uma equação, encontrar a equação para cada um desses graus de liberdade, o que é algo que é inconcebível, certo? Porque ia demandar um trabalho muito grande e muito tempo. Já a descrição macroscópica de um sistema termodinâmico envolve somente um número muito pequeno de parâmetros, certo? Que nós vamos já abordar. Voltando aqui para a fronteira do nosso sistema, esse sistema está isolado se a fronteira não permitir nenhuma troca com a vizinhança, certo? Essa nomenclatura nós vamos usar muito. Sistema é o que vai estar aqui limitado pela fronteira, e vizinhança é o que está ao redor, que pode ser inclusive outro sistema, tá certo? Se há troca de matéria entre o sistema e a vizinhança, o sistema é aberto. Já se não houver, ele é dito fechado. Essa fronteira ela pode ser inclusive variável, tá certo? A gente vai ver, a gente pode ter um sistema que pode se expandir ou comprimir. Um sistema termodinâmico é especificado por valores de certas grandezas mensuráveis, macroscópicas, que a gente vai chamar variáveis de estado ou de propriedades. Como exemplos temos temperatura, pressão e volume. Tá certo? A pressão, por exemplo, essas propriedades elas não são alheias e não são independentes do conteúdo ou da estrutura interna disso aqui. Só que a descrição em termos desses parâmetros fica mais fácil. Tá certo?
A pressão, por exemplo. A pressão ela está relacionada com o valor médio da transferência de momento linear das partículas desse gás com a parede. Vocês sabem que esse gás, as partículas estão em constante movimento e estão se chocando com as paredes. Então, esse daí é quem vai dar o efeito da pressão. A temperatura, nós também vamos ver mais adiante, que está relacionada com a energia cinética dessas partículas. A descrição termodinâmica é sempre, portanto, uma descrição macroscópica, que só se aplica a sistemas com um grande número de partículas, como é esse o caso. Nós vamos usar essa descrição justamente para facilitar a descrição do problema, certo? Temperatura. Certamente, o nosso senso que a gente tem desde de criança de calor e frio não é um bom parâmetro para a gente definir a temperatura de um sistema ou de um corpo, certo? Como a gente está fazendo ciência, a gente tem que ser bem rigoroso. Veja o exemplo, por exemplo, se alguém já foi para uma região mais fria e teve que abrir uma porta, se você tocar na maçaneta sem luva, no metal, embora a porta esteja toda em equilíbrio, se você tocar no metal, você vai perceber, vai sentir como se o metal tivesse mais frio do que a própria madeira da porta, né? Então já indica que não é só o nosso senso não é razoável que seja utilizado para definir o que é temperatura. A gente também não pode falar de temperatura sem equilíbrio térmico, tá certo? Então primeiro eu vou falar um pouquinho aqui de equilíbrio térmico para em seguida contextualizar a temperatura. O sistema em equilíbrio térmico. Todas as partes desse sistema estão a uma mesma temperatura e não há valor desse valor de temperatura. Imagine que você tem um sistema ou um corpo. Se ele estiver em equilíbrio térmico, seja qual for a temperatura desse corpo, ela é uma característica desse corpo, desse sistema, nessas condições. E ele estando em equilíbrio, essa temperatura é a temperatura de todas as porções desse corpo e ela não varia com o tempo, tá certo? Da mesma forma, se você tiver um corpo ou um sistema B que esteja também em equilíbrio, ele vai ter uma temperatura T associada a ele. Vamos considerar agora a seguinte situação. Aqui, essas caixinhas cinzas estão representando fronteiras adiabáticas. O que é isso? Uma fronteira adiabática é aquela que não permite troca, por exemplo, de energia entre dois sistemas. Então, você garante que o seu sistema está isolado. Então, o sistema A estava em equilíbrio, caracterizado por uma temperatura TA, e o sistema B está em equilíbrio também, caracterizado por uma temperatura TB. Agora imagine que a gente troque uma dessas fronteiras do meu sistema por uma fronteira diatérmica. O que é isso? É uma fronteira que permite a troca de energia entre esses sistemas. A gente pode representar isso dessa forma, ou a gente pode realmente colocar os sistemas A e B em contato. Tá certo? Se eles forem corpos com temperaturas diferentes, você pode colocá-los em contato. Eu preferi contextualizar aqui em termos da fronteira diatérmica para vocês saberem usarem essa nomenclatura. E depois, estando eles em contato ou os sistemas separados por uma fronteira diatérmica, por conta da transferência de energia, o que é que vai acontecer? Depois de um certo instante de tempo, que pode ser curto ou não, a gente vai chegar a uma condição de que esses dois corpos vão estar em equilíbrio também. A uma certa temperatura TA, a uma temperatura T, que vai depender de inúmeros fatores. E nós vamos, mais adiante, encontrar a temperatura de equilíbrio de dois sistemas, certo? Então, nós dizemos que os sistemas A e B estão em equilíbrio térmico entre si. Isso aqui é importante por quê? Porque vai ser a base do que a gente vai usar para medir temperaturas. Imagine que você tem aquele sistema A e você tem um outro corpo C, que a gente ainda não sabe como ele funciona, que propriedade ele utiliza, mas de alguma forma ele indica a temperatura.
Então, como é que a gente pode ter certeza que a temperatura de um termômetro é a temperatura daquele corpo? Ora, porque postos em contato, depois de um certo intervalo de tempo, eles vão entrar em equilíbrio térmico. Então, significa dizer que a temperatura do termômetro, a que ele está indicando, é a temperatura daquele sistema em que ele estava, com o qual ele estava em contato. Então, aqui, os sistemas A e C estão em equilíbrio térmico entre si. Isso é conveniente, por quê? Porque nem sempre você pode colocar, dependendo da dimensão dos sistemas, você vai poder colocar os sistemas A e B em contato. Então, isso aqui é importantíssimo para o conceito de temperatura. Um outro ponto importante é o seguinte: vamos imaginar que eu tenha os corpos A e B, eles estão isolados aqui por essa fronteira adiabática, não há troca de calor entre eles, mas entre o A e um outro sistema C, e entre o B e o C, eles estão separados por uma fronteira diatérmica. Então vai existir transferência de energia entre A e C e entre B e C. Isso quer dizer o quê? Que depois de um certo intervalo de tempo, o sistema A vai entrar em equilíbrio com o C e o B também vai entrar em equilíbrio com o C. De onde nós vamos concluir que se eles estão independentemente em equilíbrio com C, a temperatura dos dois vai ser a mesma, TA igual a TB. Então a gente pode dizer que se cada um dos sistemas A e B estão em equilíbrio térmico com o sistema C, então A e B estão em equilíbrio entre si. E essa é como a gente denomina a lei zero da termodinâmica. Ela é importantíssima e ela tem essa denominação de lei zero porque ela só foi a lei zero, ela só apareceu no contexto por volta da década de 30 do século passado, em 1900, certo? Muito depois da definição de primeira e segunda lei da termodinâmica. Só que como ela era bem mais fundamental que as duas, e as duas precisam do conceito de temperatura, significa dizer que ela tinha que ter um número menor do que os outros dois. Então é por isso que ela recebeu essa denominação de lei zero da termodinâmica.